Nosso caderninho de meta. A gente trazer, só para dar uma lidinha. Se você está em casa agora, você escreveu em algum lugar, vai lá pegar rapidinho o que você escreveu, só para nós dar uma olhadinha. Aí você vê assim, nossa, prometi que eu iria emagrecer. Olha, nada ainda, né? Prometi que eu ia orar todos os dias. Oh, Papai do Céu tá com saudade. Faz tempo que vocês não falam, né? Dia 31 de dezembro foi o último dia. Eu vou ler a Bíblia toda. Você não saiu de Gênesis até agora. Vocês estão rindo de vocês, né? Você sabe que no final dessa mensagem eu quero te apresentar algo que o Senhor nos deu, mas no final, algo que vai ajudar você, mas é acessório, é pro final. O principal é a mensagem. Mas fica até o final e não ouse ir para o final porque você é curioso ou fofoqueiro. Fique aqui. Mas olha só, eu gravei uma mensagem no final do ano. Essa mensagem rodou no início do ano de 2023. E o tema da mensagem foi: eu quero ser melhor. Irmão, eu confesso para você que quando eu dei o título na mensagem, eu fiquei pensando, nada, o povo não vai nem ver. Porque é muita ousadia, né? Você fala assim, nossa, eu quero ser melhor. Parece que a gente perde um pouco disso, né, na nossa vida. A gente vai amadurecendo e a gente pensa que tá tudo certo, tá dando certo do jeito que tá bom, não precisa mudar nada, não precisa melhorar. Você conhece alguém que diz que não precisa mudar nada? Que não precisa perdoar, que tá tudo certo, que ele tá vivendo uma vida top? Quando eu era líder de jovens, eu evangelizava na rua, e a primeira pergunta que eu fazia era: tá tudo bem? E a pessoa dizia, sim. A vida estava destruída. Mas a gente prefere contar uma história que é diferente às vezes da realidade. Então entenda que quando eu gravei essa mensagem, eu pensei, olha, quem for humilde, quem reconhecer que precisa, vai assistir. E eu fui bem abrangente nessa palavra, não fui tão específico em algumas coisas. Mas aí, lindo, hoje, durante esse dia, o Senhor me fez olhar para direções específicas. E por isso ousei em colocar o nome dessa mensagem de tome um jeito na sua vida. Porque é o que a mãe da gente fala: toma jeito nessa vida, menino. Quem é mãe e pai aqui sabe do que eu estou dizendo. Aliás, vamos fazer um exercício. Olha pro irmão que está do lado. Sei que você ama fazer isso, mas é só para provocar mesmo. Fala assim, toma jeito na sua vida. Você convidou alguém meio perdidinho para vir para cá, meio bandidinho, vida, né? Fala para ele. Irmão, a dica é falar e desviar o olhar. É deixar a reflexão pairar, entendeu? Você fala assim, ó, toma um jeito na sua vida. E deixa. Porque era assim que a nossa mãe fazia. Toma um jeito na vida, menino, se arruma. E fazia outra coisa. E aí a gente fica com a reflexão. Mas no quê? Fácil. Só pegar o que você prometeu no comecinho, né, do ano. Então eu vou ser bem específico. Quer saber no que você precisa dar um jeito na sua vida com urgência? Traz para conversa seu caderninho de metas para 2023. Olha para ele e olha para o que você está vivendo. Se, meu lindo, você não tiver conseguido viver 10% do que você prometeu, você precisa
Você precisa dar um jeito na sua vida, lindo. Sabe por quê? A nossa vida passa rápido demais. Quando nós vemos, tudo passou, acabou, e a gente está na virada de 23 para 24, dizendo: olha, esse ano, Senhor, vai ser tão diferente. Eu vou fazer... Você está entendendo? Enquanto a gente não toma uma postura de homem, de mulher, a nossa vida passa desapercebido, os frutos não são percebidos, o que Deus tem para as nossas estações não chegam, e no final a gente reclama do ano que passou e promete o que não vai viver no próximo. E eu vou te falar um negócio, lindo. Eu fiz promessa para mim, e eu só estou pregando porque pela misericórdia de Deus, e vai continuar assim, eu estou conseguindo cumprir. Mas não está sendo fácil. Irmão, eu prometi que eu ia fazer a leitura da Bíblia esse ano inteiro de novo. Irmão, quando chega a números, irmão, é só número. Eu odeio número, mas eu prometi para mim, eu vou ler. Ai, irmão, quando chega Cantares de Salomão, que é tanto romance, irmão, tanto que eu fico: Jesus, eu não estou vivendo nada disso, é muita provocação. Ou seja, a meta é clara, e eu vou te dizer o porquê eu estou me cobrando. Porque quando chegar esse tempo que nós reescreveremos as metas, algumas não estarão lá mais. Algumas não serão mais metas, serão realidade. Gostei da senhora. Venci os 21 dias. Venceu. Por quê? Porque aquilo que você entende que transforma, você não pode colocar como meta, tem que ser como rotina. Tem que ser realidade, tem que ser a sua vida, tem que ser a sua obrigação. Bebê, a minha vida não é meta ler a Bíblia, é a minha obrigação. É a minha obrigação. E a sua também. Uai, nós estamos vivendo a mesma vida, na mesma terra, com o mesmo Salvador. Você quer viver uma vida inteira sem conhecer aquele que te comprou com sangue precioso? Você quer viver uma vida inteira dependendo de homens para falar o que Deus disse para você? O que você quer? Então entenda, lindo, que as nossas tarefas, elas precisam ser alinhadas. Então, vamos colocar a vida em ordem. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque eu vou começar a pregar. Apocalipse. Quando você chegar aqui, irmão, no teu devocional, chama já o pastor para te ajudar, porque vai ter cada dúvida. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, e cearei com ele, e ele comigo. Cadê o irmão do Glória? Preciso do Senhor comigo até o final, porque agora vai ser um pouco difícil de glórias multiplicados, porque eu vou tocar em algumas feridinhas. Bom, meu lindo, estamos em 2023. Quantos anos você tem? Eu tenho 30. Eu vou fazer 33. Eu estaria em Israel. Só que tem uma notícia: a última pessoa que teve em Israel com 33 eu até vou ressuscitar, irmão, mas não vai ser no terceiro dia, não. Mas essa reflexão a gente deixa para depois. Eu só quero que você entenda que a nossa vida é muito rápido. O salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Porque quando a gente vê, passou. Anos passam, voam,
Meus filhos estão grandes, meu filho mais velho tem 5 anos. Eu me lembro do dia que a minha esposa contou a notícia que ela estava grávida, e eu pensei que quem estava grávida era a nossa amiga. É verdade, ela entregou uma caixinha com exame de gravidez. Como tinha uma amiga nossa junto, eu olhei, você está grávida? E a minha esposa ficou olhando para mim assim. Sou eu. 5 anos já se passaram. Ou seja, a vida da gente passa muito rápido, e a questão é: o que dentro do tempo que passou, no que eu cresci, no que eu melhorei, no que eu me pareci mais com Jesus que não me parecia antes. Eu tenho a impressão que às vezes algumas pessoas, elas vão, ao invés de amadurecer e ficar mais inteligente, vão emburrecendo, vão se desconfigurando. Sabe, é como aquela pessoa que é jovem, mas se veste como um velho. Ele tem juventude mascarada de velhice, porque parece que alguma coisa em algum ponto desconectou. Gente que não se cuida, ou gente que viveu uma vida espiritual incrível e de repente não tem mais nada de relacionamento com Deus. É interessante entender e imaginar que nós às vezes somos esses personagens tristes de uma história, aonde a vida passa para todo mundo cresce, amadurece, evolui, melhora como ser humano, como servo de Jesus, como marido, como esposa, como esposo, como filho. E tem gente que piora. Tem gente que era um filho ruim, ficou pior. Tinha gente que era um marido 7 e caiu para 4. Não, irmã, não olha para ninguém agora, olha para mim. Pelo amor de Jesus, a pessoa. Tinha gente que tinha uma vida com Deus extraordinária, vivia coisas incríveis com o Senhor, e não tem mais nada com Deus. Até tem, segunda-feira, 7 horas da manhã, assiste uma mensagem, lembra de Jesus na próxima segunda. Ou só se o pau torar. Se não tiver treta, não precisa de Jesus na história. Então deixa eu te contar uma coisa, lindo. A vida com Jesus, ela só melhora. As coisas, quando tem Cristo na receita, ela só melhora. Se está piorando, irmão, você tem que aprender a despiorar logo. Entendeu? Você precisa tomar um jeito na sua vida. Então agora a pergunta é bem simples: sua vida com Deus ontem, sua vida com Deus hoje, está melhor ou pior? Ano passado para esse ano. Casamento. Trabalho. Estudo. Família. Mesmo depois da eleição? Essa palavra tem que chegar na hora certa, e ela vai chegar na hora certa no seu coração. Eu quero te apresentar alguns pilares que mudam a nossa vida para sempre. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 nos apresenta a chave de tudo, o principal que um homem precisa e que sozinho jamais conseguiria. Porque tem uma questão: a gente gosta de palavra boa, motivacional. A gente gosta daquelas coisas que você vai para frente do espelho e diz que você é uma máquina de vencer. Ai, mas não funciona, né? A gente volta para casa motivado. Vou conquistar o mundo. No outro dia, meu Deus, a gente achou que era um leão, é uma galinha velha, maltrapilha. Olha no espelho, sabe, rugiu no dia anterior, tá miando agora. Quer dizer, a gente sozinho, irmão, é muito instável. A receita começa aqui. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Sabe,
A primeira área da nossa vida que a gente precisa dar um jeito logo é ter alguém morando bom dentro de nós. A primeira coisa que todo ser humano precisa, a gente precisa de um morador nessa kitnet, irmão. Prazer, kitnet Dave. Pois é, irmão, Jesus podia escolher qualquer lugar para viver no mundo, escolheu umas kitnet igual eu e você. Tinha gente melhor, tinha gente mais, mas é nós, irmão, escolheu nós nesse planeta, aqui na terra, olhou para nós e falou assim: quero morar em vocês. E aí, olha que doideira, ele não entra assim, vou entrar, não, ele bate. E a questão agora é, você tem que reconhecer, ou você precisa de ajuda, ou você não precisa de ajuda. E aí, bebê, você precisa de ajuda? E o caderninho tá rolando? E a meta que seus pais fizeram sobre você, e que você fez sobre você, e que todo mundo já fez, e que nada até agora aconteceu. Então, lindo, a primeira coisa que o ser humano precisa é reconhecer. Ela é jogar toalha, irmão. É jogar toalha. A gente precisa de uma vez por todas reconhecer, dizer: Jesus, seguinte, ó, eu estava controlando a minha vida, só deu BO, só treta, só confusão. Toma o controle. Você está entendendo que isso muda tudo? Meu lindo, sabe, eu vou ser bem direto. O que muda a vida do homem não é quando o homem ajuda o próprio homem. Não é quando nós nos olhamos no espelho e pensamos que somos capazes sozinhos. O que muda a vida do homem é quando o homem olha para si e reconhece que não é capaz, que não consegue, que não é possível sozinho, que o homem não é suficiente para ajudar o próprio homem, que o nosso coração é enganoso. E é nesse momento que a vida muda de maneira radical e poderosa, porque no espelho reflete uma imagem que é semelhança daquele que nos criou, e é aqui que a vida muda. Eu digo: Jesus, eu não consigo sozinho, eu não posso sozinho, eu não vou dar conta sozinho. E como eu preciso colocar a minha vida em ordem, Jesus, entra, Jesus. Você pode dizer: entra, Jesus, entra, Jesus, entra, faz morada aqui. Começamos uma crise. Você é chato com cheiro em casa? Você é chato? Irmão, eu tenho um problema. Quando eu me mudo, a minha principal batalha é tirar o cheiro de quem morava antes. E eu já me mudei umas 3 vezes, estou parecendo nômade. Esses últimos anos aí foi sinistro. Se Deus quiser, agora eu vou me mudar para me mudar menos. Se Deus quiser, amém, igreja? Aí eu faço uma faxina, faço uma geral, limpo o ar-condicionado. Se tiver tapete, eu mando higienizar tudo. Limpo o sofá, limpo tudo. Fiz isso na última casa agora. E não é porque o cheiro é ruim, mas é porque eu quero o meu cheiro, né? Agora, quando Jesus entra, também tem cheiro. Também tem coisas dentro de nós que não são dele, que não pertencem a ele, que não combinam com a decoração que ele espera, que não é o que ele quer. E aí, bebê, não é mais a casa que manda, é o dono dela. Oh, lindo, oh, calma, não se alegra não, porque agora começa a maior confusão da nossa vida. Quando ele entra, a gente começa uma reforma. É o que a gente chama de colocar a vida em ordem, é o tomar o jeito na vida. Só que entenda que não é eu que tomo o jeito, é ele que dá o jeito. É ele que chega e começa a mudar. Lindo, posso te contar uma coisa bem simples? Não existe evangelho sem transformação. Não existe vida com Deus sem mudança de vida. Deixa eu acordar você do sonho da Disney. Lindo, quando ele entra, ele primeiro, antes de construir, começa a destruir o que construído foi.
os nossos pilares mudam, a nossa confiança muda. Antes a gente confiava no diagnóstico, só naquilo, ou a gente olhava para a pesquisa e só aquilo. Agora não, a gente tem uma voz dentro de nós que é maior do que nós, maior do que os dados, maior do que os diagnósticos, maior do que tudo. Então não é mais a gente que governa, é Ele que domina, é Ele que determina. Só que aí a gente começa as crises, a gente vai ter que mudar. E esse é o problema de muita gente que vive uma vida inteira sem mudança e uma vida distante de Jesus, porque não deixa Jesus completar a obra. Ô lindo, eu vou falar uma coisa para você: não adianta você me ouvir, não. Não adianta você me ouvir, não adianta você só me ouvir. Você precisa colocar aquilo que Jesus coloca para você, a sua vida, a sua prática. Sabe, quando eu digo ser uma pessoa melhor, não é para que você seja melhor e apareça nos olhos dos outros, não, é para que Jesus seja glorificado em você. Irmão, eu comecei esse ano dizendo: eu quero ser melhor, eu quero brigar menos. Eu estou brigando menos. Eu não aceito, irmão, terminar o ano de 2023 igual eu terminei o ano de 2022, parecendo um galo de briga. Eu não quero. Mas o que eu preciso? Dar mais controle para Ele. Mais controle. Jesus, pega outro cômodo, entra em outro cômodo agora, invade, Senhor, pode abrir, pode entrar. Senhor, tem porta trancada da minha alma, pode abrir, entra Jesus. Pode entrar em emoções que eu escondi, o Senhor já sabia, mas entra, governa. À medida que a gente dá o controle para Jesus, Jesus absorve o controle da nossa história e muda a nossa vida. A nossa vida vai sendo transformada à medida que nós vamos entregando e abrindo espaço no nosso coração para Ele. Ou seja, meu lindo, você quer colocar a sua vida em ordem? Coloca para quem sabe organizar. Faz da maneira correta. Jesus entra, governa. E aí algumas coisas vão começar a sentir em você falta, que vai fazer você buscar. E aí você não vai conseguir explicar o porquê. Não vai. Mas tem alguma coisa dentro de você acontecendo. Quer ver um negócio? Você está vendo esse vídeo agora, certo? Milhões de pessoas podiam estar assistindo. Você está vendo. Sabe por quê? Eu preciso acreditar no que eu prego. Jesus moveu para chegar até você. E por você sozinho você não ia querer ver. Porque que história é essa de tomar jeito na vida? Mas algo dentro de você está dizendo assim: você precisa. Você precisa. Deixa, entra, apanha junto, bora. E aí você entrou. Sabe o que é isso? Alguma coisa dentro de você já está acontecendo. Só que a obra precisa ser completa. Os cômodos precisam ser destrancados. A vida precisa ser explanada. E aí algumas coisas começam a acontecer. E é aqui que eu quero deixar claro o que na outra mensagem não consegui. Duas coisas botam a nossa vida em ordem de maneira sobrenatural e acelerada. Está sofrendo por antecipação? Você quer ouvir ou não deixa? É que vocês não mostraram interesse. Irmão, talvez vocês não entenderam o que eu acabei de dizer para vocês. Eu vou, Davinho, falar para vocês o que em um mês pode transformar uma história inteira da sua vida. Olhando, dava para colocar o nome dessa mensagem de Receita da Felicidade, mas daí vocês iam achar que era demais. Mas eu vou te contar muito simples, muito fácil, e você nunca mais vai esquecer. Quer dar jeitinho na vida sua, bebê? Quer viver o que Deus tem para você? Quer crescer, quer evoluir, quer amadurecer? Duas coisas que não vão poder faltar nunca na vida de quem nunca para de crescer: oração. Nada, né? Os irmãos. Eu pensei que tinha uma receitinha. Daí eu ia apertar Ctrl+C, Ctrl+V, e no outro dia minha vida ia mudar. A primeira coisa é oração. Lindo. Talvez você não entendeu ainda porque não tem esse relacionamento. Mas o dia que você tiver, você vai conseguir entender com mais clareza. Mas essa semana um amigo meu me perguntou algo que eu fiquei constrangido, porque por alguns segundos eu não soube responder. Ele perguntou para mim: Dave, como é que eu faço para amar Jesus do jeito que você ama?
Ok. Supletivo, teologia, escola bíblica dominical, tentando ver se tinha uma resposta teológica para aquilo rápido. E ele dizia: porque eu admiro Jesus, eu acho maneiro a história, acho bonito quando você fala dele, mas eu não sinto isso que você sente aí, esse teu olhinho que brilha, esse negócio, eu não sei. Aí, irmão, eu falei a melhor resposta possível, porque me achei na hora. Aí o Senhor falou: fui eu que dei a resposta. Eu falei: sorry. Eu falei para ele: sabe por quê? É porque eu falo com ele. Eu vou contar algo para você que é a minha vida. Dave, eu confesso que às vezes eu não consigo ficar muito tempo assim de joelho. Eu sou meio ansioso. Eu sou muito dislexo. Eu começo orando e começo já fofocando para Jesus, e eu pego o foco. Não é fácil, irmão, para mim orar. Eu oro e falo: Jesus, eu preciso aprender a orar, Senhor. E o Senhor viu que o Flamengo perdeu. Jesus foi para a Turquia, Senhor, que vergonha. Eu queria que tivesse, entendeu? Aí eu já mudo de foco, eu esqueço. Eu tive que colocar uma nota no meu telefone: motivo de oração. E sabe o que eu descobri? Eu esqueço da nota. Tá tão difícil. Só que tem uma coisa: em todos os momentos possíveis e inimagináveis, eu lembro. E quando eu lembro, eu falo. E quando eu falo, eu sinto. E à medida que eu sinto, eu aprendo. E à medida que eu aprendo, eu me apaixono mais. E à medida que eu me apaixono mais, eu oro mais. Você entende? É uma coisa cíclica que só aumenta e cresce. Eu gostaria muito de toda hora pudesse chamar alguém para entrar comigo nesse ambiente de Santo dos Santos, que está acessível para nós a toda hora. Mas muitos de nós não entramos porque não temos a disciplina inicial, pelo menos a inicial, de dizer: não, eu vou dobrar o meu joelho. Até eu ter esse relacionamento, eu vou colocar, despertar o telefone. Porque, irmão, na verdade eu sei, tem gente que quanto mais a gente conhece, a gente fica mais com a raiva da pessoa. Você já viajou com alguém que você gostava e depois você desgostou? Nossa, irmão, é terrível. Você viaja com a pessoa: nossa, ela é tão legal. E aí 2 dias de viagem você fala assim: nossa, tem como acabar a viagem. E eu e a minha esposa, nós somos fofoqueiros, hein? Quando nós viajamos juntos, nós entramos no quarto e a gente fala: nossa. Esses dias eu falei pra minha esposa, entrei no quarto e falei: gente, se eu casasse com aquela mulher, eu já tinha morrido. Minha esposa: tá vendo? Valoriza. Jesus não. Quanto mais você conhece, mais você se apaixona, mais você ama. Mas não tem como você dar um jeito na sua vida se o seu relacionamento com Deus não existir. Você vai fazer planos e vai descumprir planos, vai fazer metas e vai esquecer delas. Mas quando Jesus entra na frente, irmão, a vida muda. E a segunda coisa que não vai poder faltar: você vai precisar de alimento. Eu já passei o tempo dessa mensagem demais até, mas eu preciso dizer para você: você vai precisar de alimento. Se você for em qualquer nutricionista, ele vai dizer que você tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Não pense que na vida espiritual é diferente. Você vai precisar da palavra. Sabe, lindo, a religião escraviza a fé de muita gente. Diz que você é dependente de uma figura, que você depende para a salvação de um lugar às vezes, e condicionam a sua fé àquilo. Eu poderia usar isso contra você e dizer: olha, se você não assistir toda segunda-feira, sua vida com Deus não está boa. Não, bebê, não precisa assistir não. Deus sempre vai colocar alguém para assistir. Deus sempre vai levantar alguém que precisa.
Aliás, irmão, se quiser ir direto na fonte, beijo. Eu não estou pregando para produzir escravo, eu estou pregando para produzir gente livre, que não precise de intermediário, que vá na palavra, na fonte, maturidade. Você está entendendo? E isso é o que acontece quando Jesus entra. Maturidade. A gente melhora, a gente aprende mais, se apaixona mais. E o conselho é muito simples. Se você quiser dar um jeito na sua vida, só tem uma forma. Não é o curso, não é o arrasta para cima de alguém que está te prometendo mundos e fundos. Não é a empresa que você tanto quer. Não tem nada a ver com isso. Se você quer dar um jeito na sua vida e daqui a um ano ter histórias que te deem orgulho e felicidade pelo que você está vivendo, só tem uma pessoa que pode mudar. O nome dela é Jesus. Eu termino e é para isso que serve um pregador. A gente serve para se tornar obsoleto, não ter mais a necessidade. Hoje você se alimenta de um tipo de alimento, amanhã não serei mais suficiente. Deus colocará outro alimento para você. Entende? Mas você precisa abrir a porta para Ele poder entrar. Eu quero aproveitar essa mensagem, como prometi no começo, falar para você que hoje, oficialmente, 6 de março, uma nova etapa da nossa história começa e mais um filho nasce. E se não me falha a memória, é o 7º. E o 7º é perfeição. Eu quero ajudar você a dar um jeito na vida, mas não é me colocando como seu mentor, é te apresentando Jesus como quem pode mudar todas as coisas. Deus me deu um livro chamado Colocando a Vida em Ordem. Está pronto? 31 dias para organizar e transformar a sua vida. Um devocional preparado especialmente para auxiliar você a realinhar todas as áreas da sua vida. Nossa, tá tão lindo. Só de, né? É que a gente tá gravando antes, eu só tenho esse. Mas no dia que essa mensagem for ao ar, eu vou deixar um link aqui na descrição para quem quiser. E é isso, meu lindo. Eu, Dave, tô desde o dia 1º de janeiro colocando a casa em ordem. 2023 não vai ser um ano normal. Eu quero viver o melhor ano da minha vida. Amém? Ah, lindo, tem um negócio. Se você quer também, você vai fazer uma oração comigo. Mas lembre-se que talvez essa vai ser a primeira vez que você vai orar isso. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu sou completamente teu. Entra, Jesus, e coloca a minha vida em ordem. Amém.
Fala, meu lindo, minha linda. É verdade, nós estamos aqui hoje para gravar uma mensagem para você em Porto, Portugal. O tema da mensagem é: eu preciso de ajuda. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero muito que você fique comigo até o final dessa mensagem. Sabe, elimine distrações e entenda que essa pode ser uma resposta de Deus para você agora. Amém? Eu quero só te pedir um favor antes de começar o vídeo, que é se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, que toda segunda-feira, sem falhar, há 4 anos, tem uma palavra de Deus para você. Amém? Curte o vídeo, já curte aí, bebê. Sabe, manda para todo mundo e bora pra mensagem. Vamos lá. Que lindo. O povo acá está extremamente animado. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 18. Esse é um dos textos que eu tenho muita paixão em ler. Eu acho que eu devo ter pregado ele na minha vida umas 2 vezes no máximo. Mesmo amando tanto, às vezes eu tenho essa, dificuldade de acelerar aquilo que Deus diz a hora certa. E agora é a hora certa. Eu quero falar sobre isso com você. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 18. Diz o seguinte: e eis que um homem trazia em uma maca um paralítico, e eles buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram por entre as telhas com a sua maca para o meio, diante de Jesus. Que animal esse negócio, irmão. Desculpa, eu me emociono aqui. Não tem para bater Jesus, né, irmão? Jesus era sinistro, né? O povo fazia loucura para chegar perto dele, porque a fama de Jesus não era pela sua beleza, não era pela forma bonita de falar, não, é pelo poder que havia nele. Ele era o verbo de Deus encarnado, ele é o próprio Deus. As pessoas queriam estar perto, e isso aqui para mim é uma coisa linda, porque tem pessoas que querem estar perto, mas não conseguem. Mas aí tem gente que se aproxima e que ama tanto essa pessoa, que consegue criar o acesso aonde não tem caminho para que essa pessoa alcance Jesus. Uau! Eu vou te dizer uma coisa, eu tive há 2 anos atrás em Cafarnaum, na cidade de Jesus. Quando você entra em Cafarnaum, tem uma placa escrito Town of Jesus, ou a cidade de Jesus. Irmão, eu não sou chorão. Quando eu vi Town of Jesus, eu já... E eu fui entrando naquele lugar, irmão, e aí a gente começa a se localizar geograficamente na Bíblia. E aí eles mostraram aqui, era o templo onde Jesus havia expulsado o demônio daquele garoto. Eu já estou assim, nossa, que loucura, top. E aí disseram, e aqui no outro lado da rua é a casa da sogra de Pedro. E o Pedro tinha sogra, meu Deus, que loucura. E eu estou vendo a casa da sogra de Pedro, e está bem na frente. Então quando Jesus expulsou aqui, gerou um furdunço muito grande. E aí a Bíblia diz que Jesus foi para a casa da sogra do Pedro para dar uma descansada. Irmão, não deixaram, invadiram a casa, envolveram-se todos em volta e não tinha o que fazer, porque há uma sede de Jesus incontrolável, e todos queriam estar perto, todos queriam tocar nele. E aí a Bíblia vai dizer que nesse cenário, aonde eu vi com os meus olhos e consegui entender qual o tamanho era aquela confusão, tinha um paralítico, e que esse não tinha como chegar até Jesus.
Eu confesso para você que é difícil entender isso no mundo ocidental, a impossibilidade de alguém chegar até Jesus, até porque nós vivemos a realidade da graça, do acesso livre, aonde nós dobramos os nossos joelhos no nosso quarto e o Senhor Jesus nos responde. Mas quando eu olho para isso aqui, eu lembro do cenário do que eu vejo todos os dias, alguém comentando em alguma foto, em algum vídeo, no direct: eu preciso de ajuda. Sabe, todos os dias alguém está dizendo: eu preciso de ajuda, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção, eu estou perdido, eu preciso chegar até Jesus. Então essas pessoas às vezes olham para nós e pensam: é essa pessoa que vai me levar até Jesus. Mas entenda, eu não sou tão necessário. Jesus está com o caminho aberto, Ele é o próprio caminho. Você pode ir direto por Ele. Claro, eu posso te ajudar, mas você pode ir direto também. Mas entenda, aqui o cenário é um paralítico deitado numa cama, que não conseguiria jamais chegar em Jesus, até porque havia uma multidão que o cercava. E quando você entra no enredo, quando você começa a entender a história, você começa a visualizar. Para mim é claro visualizar um homem deitado numa maca, se lamuriando, dizendo: Jesus está na cidade, Jesus está tão pertinho, e eu sabendo que se chegasse perto dele poderia ser curado, porque eu ouvi que ele pode fazer. Eu não consigo. Eu fico imaginando a cena dele falando para quem está perto: olha, infelizmente não dá, a multidão é muito grande, eu não consigo andar, não consigo me aproximar. Mas aí a Bíblia vai dizer que ele tinha amigos. Uau, ele tinha 4 amigos ainda, irmão. O homem era paralítico, mas era violento. Porque a coisa mais difícil na vida de alguém é ter mais de um amigo. O paralítico tinha 4 amigos. Seja sincero com a gente, seja sincero com você. Quantas pessoas que você pode contar de verdade, que você pode chamar de amigo? Porque amigo de verdade, na verdade, são muito poucos, quando não raros. Cabe na palma de uma mão, e às vezes não precisa de todos os dedos para contar. O paralítico não, irmão. O paralítico tinha 4 amigos. Top. 4 amigos violentos. Os 4 amigos olharam para o paralítico: o que você quer? Eu quero chegar perto de Jesus. Eles olharam para a multidão, e a Bíblia diz que eles tentavam achar um caminho. Entenda, quando você tem um amigo de verdade, o que nós enxergamos possibilidade, se essa pessoa é cheia de Deus, ele tenta encontrar um caminho. Ou seja, quem é de verdade perto de você não tenta atrasar o que Deus quer. Pelo contrário, ele está tentando encontrar um caminho para te acelerar para aquilo que é o lugar de Deus para a sua história. Então entenda que quando alguém está perto de você e está tentando dificultar o caminho, ele não é o amigo que você imagina. Amigos encontram caminhos. Pronto. Os 4 estão olhando caminhos, não estão encontrando caminhos, porque não tinha como passar, não tinha como chegar. Tinha uma maca, tinha 4 amigos, tinha um paralítico. Então são 5 homens, uma maca. Como que faz? Irmão, eu fui agora, eu estava no aeroporto para fazer check-in, irmão, tinha uma multidão de gente para os irmãos do check-in. Não dá para passar no meio de uma multidão. Alguém vai brigar, alguém vai ofender, alguém vai dizer: estou cortando a frente. Imagina, estava todo mundo com a mesma ânsia, todo mundo tinha o seu próprio milagre, todo mundo tinha uma história para contar. Não existe prioridade na multidão. Mas a Bíblia vai dizer que quando os amigos do paralítico olharam aquilo, eu imagino, irmão, um olhou para o outro e falou assim: eu já sei. Olha para cima da casa. Aí todo mundo olhou. Tem ninguém lá, né? Tem gente na janela, na porta, tem gente escorado, tem gente em tudo, mas no telhado não tem ninguém. Irmão, o paralítico falou assim: vocês são tudo louco? Eu não sei nem andar, vou subir telhado? Aí os amigos dele disseram:
Mas aonde você não consegue, a gente carrega. Tem fases da nossa vida, existem fases da nossa história que a gente não tem força para caminhar, que a gente não consegue avançar uma milha mais, que a gente não consegue continuar, a gente está tão cansado, fragilizado, paralisado, que a gente não consegue. Por isso amigos são importantes. Quando nós estamos paralisados, se você tem alguém cheio de Deus com você, Ele te carrega, Ele coloca o ombro debaixo dos teus ombros e diz: aonde você não consegue, eu te ajudo. A gente precisa urgentemente de pessoas que aonde a gente não consegue, não desistam de tentar nos ajudar. É por isso que a Bíblia fala do cordão de 3 dobras. Quando um está fraco, o outro está forte. Entende? Por isso que a gente precisa andar junto. A gente precisa da comunhão. Olha para quem está pertinho de você e diz assim: eu preciso de você. Eu preciso de você. Isso. Olha para a sogra e diz: eu não preciso de você. Brincadeira. Pega na mão assim, Covid free. Só quem é Covid free, pega na mão. Fala para a pessoa assim, ó: sozinho eu consigo chegar, mas juntos eu vou muito mais longe. Vamos, irmão, que o paralítico já está em cima do telhado. Antes que ele caia, a Bíblia diz que os amigos do paralítico, tudo sinistro, segura a maca, vai cair. Tira o telhado, cuidado com a cabeça do paralítico. E o paralítico aqui, ó. E os amigos do paralítico estão se mexendo, porque um está parado, mas os outros em amor se mexem, estão trabalhando, porque eles sabem que se eles conseguirem, o paralítico sai dali andando. Eles sabem que se eles conseguirem o êxito é de todos. Ele vai chegar numa cama, mas não vai precisar mais da cama. Então eles estão tudo assim: bora, tira telhado. Aí imagina, irmão, Jesus está aqui, gente, então, top. As coisas aconteceram. O rapaz estava endemoniado lá, tive que expulsar. Aí de repente aquele barulho. E o paralítico aqui, ó. Ninguém entendendo nada, irmão. E o paralítico aqui, ó. E os amigos: vai, tá chegando. Imagina que cena. E todo mundo, e Jesus aqui. Tinha encanador trabalhando, tinha alguém trabalhando em cima, mexendo em antena de TV. Irmão, paralítico chegou. O homem, Jesus é top, né? Jesus olhou para ele e falou assim: os teus pecados estão perdoados. Sabe qual que é a loucura de tudo? É que para mim tem uns detalhezinhos que sim, são apaixonantes. Coisa linda, coisa maravilhosa. Porque Jesus, a Bíblia diz, olhando para eles, não foi só o paralítico que escolheu, eles escolheram. A Bíblia diz que Jesus olhou para eles e viu quão grande era a fé. A fé não era só do paralítico, a fé era deles. Sabe, só faz alguma coisa desse nível quem tem fé para ver aquilo que Deus vai fazer na sua história acontecer. Quem anda com você e acredita no chamado que você carrega, move céus e terras para construir um caminho para você chegar até onde você precisa. Se você tem alguém que te paralisa, desiste, dá uma segurada. Agora começa a olhar à sua volta se não tem gente tentando fazer você continuar. E escute, às vezes você é o paralítico, mas às vezes você é o amigo. Porque a gente sempre se coloca na posição do mais fraco. E quando a gente está forte, será que a gente não é tentado a abandonar quem está fraco? Entende que o abandono é de dizer: eu não vou te ajudar, eu não vou. Eu apaixonei aqui quando eu li isso aqui a primeira vez, porque daí Jesus diz: olha, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus que estão em volta, tudo assim: o que esse homem pensa para perdoar o pecado dos outros?
E o paralítico está lá assim, ó, pecado perdoado, mas sem mexer. Está assim, amém, Jesus. Então, tô até perdoado, mas... né? E os fariseus estão murmurando dentro de si. Aí a Bíblia diz que Jesus fala assim: ei, vocês acham que o que é mais difícil? Perdoar pecados ou fazer esse homem andar? Ele estava dizendo: o mais difícil eu sei fazer, e é só eu que posso perdoar pecados. Os amigos podem nos levar até Jesus, mas aquilo que Jesus faz, só Ele pode fazer. Ninguém pode fazer. Ninguém pode perdoar pecado, só Ele que perdoa pecado. Ninguém pode morrer na cruz, só Ele que morreu na cruz do Calvário. Ninguém pode fazer alguém levantar e andar, só Ele pode. É Jesus dizendo: meu lindo, o que ninguém pode fazer, eu dou aula. Os teus pecados estão perdoados. E agora, bebê, levanta, anda, leva a maca contigo, porque a fé te salvou. Jesus é intencional, né? Jesus podia falar assim: deixa essa maca aí. Jesus falou: não, leva com você. Aí mas eu não preciso mais não leva. leva, eu estou mandando um souvenir da cura, para que toda vez que você olhe para a maca, você lembre da onde eu te tirei e que fui eu que te tirei. Lembra, toda vez que você olhar para a maca, tem 4 pegadores de mão. Lembra que cada lado dessa maca foi um amigo que te ajudou. Nunca se esqueça dos amigos que fizeram os caminhos possíveis para você alcançar o teu propósito. É por isso que o que Jesus faz é trazer o nosso coração à memória, para que a gratidão não se vá. Não esqueça de quem te ajudou. Não esqueça de quem te ajudou. Não esqueça dos amigos. Não esqueça de Jesus. Não perca a gratidão, porque depois que você anda, dá a impressão que você não precisa de mais ninguém. Mas vai ter um dia que você vai estar fraco, e você vai precisar. Aqui o homem teve que sair, o paralítico, com a maca nas costas. Imagina a alegria, né, irmão? Imagina a alegria. Com licença, excuse me. Com licença. Você estava onde? Eu estava no telhado. Mas você não é o paralítico? Não, eu era. Depois que eu encontrei Jesus, não sou mais. Ele mudou. Eu era antes de encontrar Ele. Depois que eu encontrei, eu sou o homem da maca que não precisa mais da maca. E os amigos tudo atrás. Top, nós que levamos. Pronto, termina aqui. A Bíblia me dá essa história, e aí eu olho para nós aqui, a nossa realidade. E eu sei que quando alguém ouve algo assim, às vezes dói o coração, porque não tem para quem dizer: leva a maca. Às vezes nos faltam essas pessoas. Eu digo: ore, peça a Jesus esses amigos. Eu tenho alguns assim, que se acabar a gasolina eu tenho coragem de ligar. Tem gente que eu fico com vergonha, então já não é tão amigo como eu pensava. Tem gente que já não atende o telefone. Pensa assim: é pobre, quer Pix, só pode. Não é verdade? Agora tem amigos que você pode contar, mas tem vezes que a gente não vai ter ninguém. É aqui. Talvez essa é a sensação que você tem. Você não tem ninguém. E você chegou nessa mensagem dizendo: eu preciso de ajuda. E aí você está até aqui dizendo: poxa, que lindo, mas eu não tenho esse alguém. Eu não tenho esses 4 amigos, eu não tenho nenhum sequer. O que eu faço? Ah, lindo. Relaxa, porque tem uma esperança para você. Para aqueles que não conseguem ir até Jesus, Jesus irá até eles. Tem que provar na Bíblia, senão não tem graça. Tinha um homem que não tinha amigos, e ele estava sentado à beira do caminho. O nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. Ele era cego. Então ele está cego, sentadinho na calçada. E ele começa a ouvir um barulho de Jesus passando, e uma multidão que o rodeava. E ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele gritou, alguém disse:
cala a boca e não importune o mestre. Olha que loucura, um tem ajuda para chegar, o outro é silenciado para que nem o mestre o ouça. E ele continua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E está todo mundo dizendo: cala a boca, fica quieto. E ele: Jesus, ele não está vendo mesmo. E o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas está todo mundo dizendo: irmãos, tem uma coisa que me irrita, é alguém fazer para mim. Eles estão: Jesus, e ele aqui: Jesus. E aí Jesus parou: e quem é esse que está chamando meu nome? Aí todo mundo disse: é o cego, é o cego. Aí Jesus falou assim: não, abre o caminho e tragam ele aqui. Irmão, Deus é tão poderoso e fiel que Ele vai levantar quem não quer te buscar e vai ser obrigado a te buscar, abrir o caminho e te trazer para perto dele. É os improváveis. Eu vou te contar uma história. Eu gosto das histórias top, irmão. Eu já não sei mais quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu tô falando já? Deu 20 minutos já? Oh, que benção, vai dar mais então essa. Olha aqui. Ele ama que eu demore. Eu vou terminar. Tinha uma irmãzinha do ciclo de oração bem no interior, sabe, aquelas irmãs crente, top. E aí ela escreveu uma carta pedindo para que Deus mandasse para ela comida. Ela precisava de comida. E alguém pegou aquela carta, não sei como, e tinha um homem que tinha um mercado na cidade, que era ateu, não acreditava em nada de Jesus, e pelo contrário, gostava do... E aí ele pegou aquela carta e disse: eu vou pregar uma peça nessa mulher. Ela acredita em Deus, coitada, Deus nem existe. Aí ele falou: sabe de uma coisa? Eu vou comprar e vou levar comida para ela. Aí, que lindo, ele pegou, encheu o carro de comida e levou na frente da casa da mulher, bateu palma. E lembra, ela tinha escrevido, pedido para o Senhor. Aí ele bateu palma. Aí ela chegou: oi, tudo bem? Eu vim trazer comida para você. Aí ela: o que eu pedi para Deus foi respondido. Aí ele falou: sim, mas eu preciso dizer quem foi que te mandou essa comida. E ela pegando a comidinha, eu amo isso aqui. Ele falou: quem mandou a comida para a senhora foi o Satanás. Aí ele pensou que a velhinha ia ficar chocada, ia devolver a comida. A velhinha continuou pegando. Pegou. Aí o cara falou: você entendeu o que eu acabei de falar? Quem te mandou essa comida foi o diabo. Aí ela falou assim: ô meu lindo, é que você não conhece meu Deus. Quando ele manda, até o diabo obedece. Ei, se ele quiser. Ele é fiel. Se te faltar amigos, Deus vai usar o que tiver à disposição, mas a ajuda vai chegar para você, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Jesus, Tu és o nosso socorro bem presente no dia da angústia, na tribulação. Paizinho da nossa vida, nos socorre, não nos deixa sozinhos. Se nos faltar o amigo, Senhor, manda nos buscar, nos chama para perto. Não queremos estar longe, precisamos de Ti, do Teu socorro. Tu és o nosso amado. Em nome de Jesus, o socorro está chegando. Amém.
Mantén en todo momento la distancia de seguridad y las medidas de... Chegamos. A gente tá indo atrás. Fala, essa máscara pode te imitar, mas ela não vai te enganar. Aqui em Porto. E esse foi o melhor dia da minha vida. Fala, meu lindo! Ó, meu Deus. Gente, pera. Aonde você estava? Gente, eu tô desesperado. Eu tava, Senhor, meu Deus. Povo de Paulínia, muito rico juntos, Senhor, e agora? Irmão, é tudo gente da gente. Ó, Paulínia, bebê. Tem que respeitar, hein? A mensagem de agora. A mensagem de agora é: esqueça o plano B. Você sabe que tem o plano A, que é o plano perfeito, e tem o plano B, é aquilo que você adapta quando o plano A dá errado. Ou melhor, quando a gente pensa que o plano A é demais pra gente, sabe? Bom, debaixo dessa palavra a gente vai caminhar. Eu só quero te pedir uma coisa antes de começar essa mensagem. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo que você ama, pra todo mundo que você é. Irmão, manda pra geral, manda pros agiota, manda pro... Ai, manda. Ó, manda nos grupos da família que você é louco pra sair, manda lá. Sua participação da semana. Amém? Curte o vídeo, comenta, compartilha. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você aqui no nosso canal. Talvez você vai olhar nos números agora e já tem 10 milhões de inscritos. Então, ó, isso significa que tá Israel, meu lindo, a placa chegou. A gente faz o sorteio em maio de 2025. Você vai comigo para gravar uma série em Israel. É você? Haja fé. E por falar em fé, vamos pro vídeo. Aleluia. Bom, essa palavra eu vou te dizer, tem coisas que nascem na oração, tem coisas que nascem no silêncio, e tem coisas que nascem na humilhação. Isso aqui
veio para mim num momento de humilhação, sabe? O dia que o Senhor falou assim para mim: nego, ei, olha aqui, rasga o teu bloquinho, joga fora o que você planejou. Você pediu uma coisa lá atrás e se esqueceu, mas eu não me esqueci de absolutamente nenhuma palavra. Então, lindo, não fui eu que não quero fazer, é você que acha que eu não posso. Então, meu Deus, irmão, que delícia quando o pai se mete na história. Irmão, eu só olhei para minha esposa e falei assim: ó, nós vamos parar com esse negócio, deixa ele trabalhar. O plano B não vai ser utilizado até que o plano A aconteça e o plano B seja esquecido por completo. Você entendeu? Então, deixa eu te falar, lindo, o plano seu é o B, o plano A é dele. Eu vou melhorar. O plano A é perfeito, o plano B é uma adaptação. O plano A combina com Deus, o plano B combina com você. Não. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 20 diz o seguinte: ora, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha, quando a gente entende que por mais que a gente seja muito criativo, que a gente acha que a gente é visionário, nós sempre estaremos limitados àquilo que nos foi apresentado. Sempre. Lindo, o ser humano, ele é assim, ele só muda de endereço. Todos nós temos uma visão do mundo, uma cosmovisão desse tempo, a partir daquilo que foi semeado na gente. Ou seja, por mais inteligente que você esteja, ou pense ser, você está limitado àquilo que foi te apresentado perante os seus olhos. Veja, é por isso que grande parte das pessoas replicam a história dos pais, porque foi o que eles viram, foi a realidade apresentada. Então, nós basicamente sonhamos com realidades prontas que alguém próximo já viveu. Vou te falar uma coisa engraçada, mas quando eu era garoto, o meu sonho mudou umas 100 vezes. E a minha mãe amava perguntar as coisas para mim na frente dos outros. A gente estava em qualquer lugar, ela dizia: você quer ser o que quando crescer? E aí eu dizia: eu quero ser lixeiro. Porque eu tinha uma visão maneira. E veja, tudo é digno, mas é porque o que me chamou a atenção não era o labor, não era o trabalho em si, mas era o caminhão e uma vida radical correndo atrás dele. Era o que eu achava. Aí um belo dia, um homem que trabalhava na nossa casa usava um jaleco azul, que era o corpo todo, parecia, era um macacão. E eu achava animal aquele uniforme. Então eu dizia: eu quero trabalhar na empresa que o irmão Neri trabalha. Porque eu achava animal o uniforme, eu não sabia nem o que ele fazia. Porque a gente é isso, a gente vai adaptando a nossa visão. E é uma coisa interessante que a gente observa à medida que a vida passa, que Deus chega na nossa história, é que tem coisas que parecem muito grandes, mas um dia, porque a gente já está vivendo, parecem pequenas. Eu vou ser mais claro com você. Eu me lembro de um dia que eu tinha 20 anos de idade e eu pregava num lugar, e eu havia pregado num lugar que tinha 40 pessoas, e eu achei aquilo um absurdo de gente. 40 pessoas. E aí me lembro de ir numa igreja da minha cidade, Joinville, e olhar a maior igreja de Joinville, e eu dizer: meu Deus do céu, já pensou um dia eu poder pregar aqui dentro?
Oh, que incrível! Sabe aquele negócio de, nossa, venci na vida. A gente é assim. Final do ano passado, eu estava no estádio da minha cidade, pregando em 360, com 17 mil pessoas assistindo. Não, calma, eu nunca imaginei isso não, lindo. Para mim, o maior lugar, hoje não caberia 5% daquela capacidade, porque isso somos nós, limitados, extremamente ultrapassados. Lindo, já está no iPhone 17, já está no iPhone 30, a gente está no 4 ainda. A gente não sabe de nada. Fala pro irmãozinho que está do teu lado, você não sabe de nada. Aí, lindo, bom, é nesse dia que você olha e diz, nossa, Jesus, é verdade, o que eu planejo é pequeno, o que eu tenho não é nada comparado ao que o Senhor tem. Aí a gente faz a pergunta que vale milhões: Jesus, qual é a tua vontade comigo? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim? E aí, lindo, bom, aí você vai ter que se preparar para as loucuras, porque aí Deus começa a falar com você. Deus começa a abrir a tua visão, mudar os teus alvos. Só que aí você se depara com algo que você não controla mais, porque o que a gente planeja, a gente sabe o início, o meio e o fim. E o que Ele planeja, a gente só sabe o fim. A gente não sabe como começa, a gente não sabe como faz. E aí, lindo, a gente entra em desespero, porque é tão longe, é tão absurdo, que a gente diz, deixa quieto. O que dá para fazer que é parecido com o que Deus planejou, mas que cabe no meu orçamento? Quem é bom de planilha aqui, levanta a mão. É tudo povo devendo, então, né? Nossa, que medo. Você sabe que o maior rival para viver os planos de Deus é a planilha, né? Eu vou te falar, irmão, é uma doideira, porque se você for sistemático e um pouquinho bom com planilha, você vai observar que tudo que Deus fala sobre o teu futuro, a conta não fecha no teu presente. Não fecha. Eu vou dizer de novo para você, lindo, tudo o que Deus tem para o seu futuro, a conta não fecha no teu presente, não fecha no teu passado, porque Deus é o único que, quando te encontrou, não veio do teu passado em direção ao teu presente, Ele veio do teu futuro em direção a você. Te achou e está te falando coisas que ainda não viu, você não viu, mas Ele já viu pronto, Ele já viu dando certo, Ele já viu acontecendo, Ele já viu você vivendo exatamente esse plano. Aleluia. Eu posso ouvir um aleluia, um glória a Deus, aleluia. Eu não sei você, mas eu quero esse plano. Só tem um problema, é que é assustador demais. É difícil, sabe? Eu tenho algumas histórias na minha cabeça que são claramente como se fosse uma piada de mau gosto. Vou te lembrar de algumas histórias. Deus encontrou um rei pastoreando ovelhas no campo. Ele foi esquecido pelo pai. Ele não foi apresentado ao profeta, mas Deus falou ao sacerdote: tem um menino que não está aqui ainda, chama ele. Davi. Deus mandou um anjo na casa de um senhor de idade chamado Zacarias, dizendo para ele: eu vou te dar um filho. Isabel vai dar à luz a um menino, e esse homem é um idoso. Ele nem vê mais a tal da Isabel. Vocês entenderam? Mas Deus está dizendo: eu vou te dar um filho. Aí Deus chega para um garoto que trabalhava com o pai, que era o menor da casa,
José e diz: você vai governar todos os teus irmãos, a sua família, o Senhor mostra o sol, a lua. Mas minutos depois, ele vira escravo. Bom, irmão, eu poderia ficar 1 hora aqui. Aí Deus chega para Noé e diz: Noé, constrói uma arca. Noé nunca viu chover na vida. Aí Deus diz para Josué: Josué, leva o povo pro lugar da terra prometida. Josué era o mais novo do rolê todo. Moisés era o chefe e tinha ido embora. Sobrou para ele, meu Deus. E agora? Você entende? Tudo que Deus apresenta é grande demais. Tudo que Deus mostra é muito poderoso. Tudo que Deus faz é incrível. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é que se o plano é dele, a conta não vai fechar. Você entendeu? Escute bem. Se o plano é dele, não adianta fazer planilha, lindo. Você pode fazer linha A, linha B, linha C. A conta não fecha, você tem que deixar uma linha em branco. E essa linha em branco é o que vai salvar você. Aí você pergunta o que tem na linha em branco. Nada. Você deixa vazia, só escreve o que ela é: milagre. Sabe, quando acabar a tua força, ele entra com um milagre. Quando acabar a tua estratégia, ele entra com o plano dele. Quando acabou a lógica, ele chega. Eu vou te dizer, lindo, essa é a coisa mais gostosa da vida. É porque a gente planeja. E como diz aquele louvor, mas Deus tinha muito melhor. É uma música, não é um louvor. Só que o problema é que mesmo a gente sabendo de tudo isso, chega uma hora que parece que o que Deus prometeu não vai mais acontecer. Sabe? Durante 4 anos, eu e minha esposa sonhamos algo. Nós tínhamos um sonho de, sabe, a se realizar. E eu me lembro da vez do primeiro dia que eu apresentei para o Senhor o que eu queria. Qual era o nosso sonho? Nós oramos e esquecemos. Primeiro ano, tentamos e não deu certo. No segundo ano, tentamos de novo, não deu certo. No terceiro ano, a gente adaptou. A gente baixou a régua. E aí a gente tentou de novo, só que agora a régua estava mais baixo. Então, pela lógica, mais fácil. Não deu certo. Na quarta vez, nós achamos algo que era parecido com o que a gente havia pedido, mas não era no lugar onde a gente sonhava. E daí, lindo, bom, eu e minha esposa fomos lá nesse lugar que a gente havia sonhado. Muito doido isso, porque agora faz todo sentido. E eu dizia para minha esposa: será que um dia a gente vai conseguir? Mas eu tinha orado sobre aquilo, sabe? E eu dizia: será que a gente vai conseguir? Só que aí no meio disso tudo eu achei aquele lugar que era parecido com o que a gente havia orado. Aí, lindo, bom, nesse dia, pela quarta vez, pela última vez, tudo deu certo. Calma, ainda é o plano B. Veja, se Deus não está, por mais que pareça que está dando certo, no fim vai dar tudo errado. Confia. Se é você que está fazendo e Deus não está fazendo, não, vai dar errado, Pode avisar para o irmãozinho do lado. Fala assim: se você for sozinho, vai dar errado. Tudo perfeito. Eu e minha esposa entramos no lugar. E aí, irmão, a gente tem aquele negócio de crente, né? Entra e coloca o pé. Senhor, aonde você colocar a planta do meu pé, o Senhor me dará por herança. Aleluia. Aí a gente orou: Jesus, aqui é nosso, Senhor, que lindo. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. E aí a gente sai. Só que todas as vezes que a gente saía do lugar, a gente tirava uma foto na frente e dizia: é aqui. Chegamos fora do lugar, aí entramos dentro do carro. E eu e minha esposa olhamos um pro outro e: vamos tirar foto? E a minha esposa falou: não vamos tirar foto não. Falei: isso é falta de fé. E ela falou: não, é porque a gente não vai se empolgar antes de ver o negócio acontecer.
E aí, irmão, a gente fez a proposta, e a pessoa aceitou, e a gente, aconteceu. 5 dias depois desistiu. Muito obrigado, só a irmã entendeu. Glória a Deus. Irmão, só que no dia eu fiquei bolado. Falei, o quê? O diabo se levantou contra a minha vida. Você entende? Quando a gente tenta adaptar, Deus fecha a porta. E a Bíblia diz que a porta que Ele fecha, ninguém abre. Mas a Bíblia também diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. O resumo é: 6 meses depois, apareceu o perfeito. Não era o meu plano, nós não tínhamos como, a conta não fechava. Aí a gente falou, sabe de uma coisa, Senhor, só conosco, ó céu, ó vida, ó azar. Nós vamos viver o sobrenatural, Jesus. Ou é agora, ou nunca. Lindo, a gente se jogou de cabeça 21 dias, tudo que não tinha apareceu, todos os milagres aconteceram e o nome dele foi glorificado. Lindo, eu só quero que você saiba que quando ele chega, você vai ter que descobrir algumas coisas. Primeiro, se é milagre, você não vai conseguir explicar. Se é milagre, não vai ter a ver com você. Se é milagre, a glória vai ser só dele, para que quando aconteça, você tenha a certeza de dizer, não fui eu não tinha como imaginar, mas ele fez. Ele é poderoso, maravilhoso, extraordinário, o plano é dele. Entendeu? A Bíblia diz que Sara recebeu uma promessa e não soube esperar. No meio do percurso, Sara chamou uma serva e pediu para deitar com Abraão, para que aquele filho da promessa nascesse. Só que quando Deus fez a promessa, Deus já falou quem seria a mãe da criança. É você, Sara. Só que Sara olha no espelho e diz, não dá. Eu sou idosa, não tem como, Senhor. Deixa eu fazer da minha maneira. Deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu adaptar. E aí Agar engravida de Abraão e nasce um garoto chamado Ismael. Ismael não é o filho da promessa, é o filho da adaptação. Não era o que Deus havia prometido, era o que ela havia adaptado. Veja, é óbvio que Deus estava sobre o garoto, é óbvio que o Senhor amou Agar, o Senhor amou o menino. Mas a Bíblia diz que depois de um tempo, o Isaac nasceu. Só que agora, por conta da precipitação dessa mulher, tem uma guerra iminente. Um filho tem que ser mandado embora. Entenda que essa é uma guerra de irmãos que dura até hoje. Até hoje, a mesma guerra está acontecendo. Isaac contra Ismael, Ismael contra Isaac. Por conta de uma decisão precipitada, para tentar adaptar aquilo que era perfeito, para fazer combinar com a vida deles. Bom, lindo, esse é o negócio. Eu ouvi alguns dias alguém dizendo, faça mesmo que não seja perfeito. Já viu? Antes feito do que não feito. Ou antes mal feito do que não feito. Está tudo errado. Me desculpa, você que acredita nisso, lindo, você está viajando. Porque se a Bíblia diz que estamos em Cristo, Cristo não trabalha com adaptação. O Senhor não trabalha com meia verdade, com meia... Não, lindo. Por isso que quando você olha para a Bíblia, todo mundo que viveu algo extraordinário foi treinado pelo Senhor. Passou pelo processo, viveu todas as fases, para que quando Deus o levantasse, ele não despencasse daquele lugar. Não existe mal feito. Se você faz para ele, se você faz para a glória dele, tem que ser o teu melhor, porque ele não dá nada menos do que o melhor para a gente. Entendeu? Agora, os nossos olhos precisam se abrir para a vontade dele. E eu preciso te dizer, lindo, para viver o plano A, você vai ter que dar passos que nunca ninguém deu. Você vai ter que ver coisas que nunca ninguém viu.
e vai ter que tomar decisões radicais, porque senão você vai viver a vida toda no meio do plano B, dizendo: podia ter sido tão melhor, Jesus, podia ter sido tão mais incrível, Senhor, aonde foi que eu errei? Aí Deus vai dizer: você se meteu, e toda vez que você se mete, você atrapalha. E aí, a minha lição de vida, e que Deus me confronta todas as vezes, é que quando eu fico ansioso, eu tento acelerar o que Deus tem no tempo perfeito. Sabe? Das duas uma: ou a gente desiste, ou a gente adapta. Ou a gente para de viver o que Deus tem, porque parece que está longe demais do destino que foi prometido, e a gente para. E é nesse dia que a nossa vida, que poderia ser extraordinária, se torna medíocre, porque a gente foge da perfeição do plano de Deus. E eu posso te dizer de todo o meu coração, todas as vezes que o Senhor me apresentou um plano, não tinha lógica nenhuma. Ah, meu Deus do céu, eu vou dizer de novo, mas não precisa nem comemorar não, só ficar com dó mesmo. Todas as vezes que Deus apresentou um plano, não tinha lógica nenhuma. Não, porque não é você, ué. Não seria bom se Deus, quando desse o plano, desse a estrutura, desse o modelo, desse o início, o meio, o fim, falasse tudo para você? Não seria maravilhoso? Só que Deus não trabalha assim. Deus é, nossa, Deus é demais, irmão. Deus só fala assim, ó: você vai chegar lá. Aí você fica assim: Senhor, chegar lá, você só confia. Confia em mim de todo o teu coração. Mantenha os seus olhos abertos, o seu coração alinhado comigo. Só que aí começa essas crises. Aparece para a velha e diz que vai ter filho. Aparece para Noé, manda construir uma arca. Aparece para você e diz que a sua vida vai prosperar, e você olha e não tem nada a ver. Aí o Senhor aparece para você e diz que o seu casamento vai ser lindo, e você está numa casa de família divorciada. E aí o Senhor diz que você vai ter filhos, e você tem um diagnóstico de esterilidade. E aí o Senhor diz para você que você vai ter um negócio próspero, e você nunca viu ninguém da sua família romper, você nunca viu nada acontecer, e você diz: não, Deus, peraí, o Senhor errou de endereço. Porque na tua cabeça, o que Deus diz para você tem que combinar com você. Esqueça isso, lindo. Não tem nada a ver com você, é muito melhor do que você, é muito maior, é muito mais extraordinário, é muito mais incrível. É algo que você não conseguiria sonhar. Então, chega uma hora que a gente ou aprende ou patina na vida para sempre. É isso. Se você acha que é o Senhor de si, escute bem, se você acha que você é o Senhor da sua vida, que você manda em tudo, que você está no controle das coisas, vai chegar um dia que você vai olhar para tudo e vai dizer: meu Deus, perdi só tempo precioso na minha vida. Nada que eu idealizei aconteceu de maneira plena, e se aconteceu, eu ainda me sinto vazio. Você não tem noção o quanto de gente que eu conheço que já realizou coisas extraordinárias, mas não era o plano de Deus, e se sente vazio. Eu lido com pessoas assim todos os dias. Gente que vive o sonho de milhares, mas é vazio no mesmo sonho que faria alguém muito feliz. Sabe por quê? Porque não está na direção de Deus, não está no centro da vontade dele, não está onde Deus queria que ele estivesse. Então ele nunca vai ser satisfeito, porque lhe falta algo. É algo que está na nossa gênese. Eu vou te dizer, lindo, quando eu nasci, Deus já sabia de Paulinha, Deus já sabia de hoje, Deus já sabia que você estaria aqui. Eu não sabia, mas Ele sabia. Entende? Então, bebê, você tem que ser meio doido de vez em quando. Você tem que pagar de doido. Pergunta como? Vocês são velhos o suficiente, será para entender o que eu vou falar? Você lembra do Ctrl Alt Del? Quem é velho, levanta a mão. Tem gente que é velho e não levantou a mão.
talvez não tenha ouvido, é mais velho do que a gente imagina. Você lembra do Ctrl Alt Del? O que significa? Reiniciar. Só que quando você reinicia, ele pergunta algo. Você quer que quando o computador religue, volte com os programas abertos? Ou posso fechar todos eles? Só que aí, quando você é corajoso, você fala, nossa, estou muito corajoso, vou fazer isso, eu não quero que nenhum programa se feche. Aí ele vai dizer assim, forçar fechamento dos programas. Aí você, Senhor, tu vai ter que forçar, Jesus, não vai ser fácil. Aí Deus está assim, ó. Confia ou não confia? Crê ou não crê? Entrega ou não entrega? Vive ou não vive? É o sobrenatural ou o natural? Aí você diz sobrenatural, então aperta logo, tonto, vai. Aí você zerou. Aí quando abre, irmão, a tela tá limpa, não tem um programa aberto. Aí você fica, Senhor Jesus, agora o que eu faço? Aí Deus diz, agora deixa eu trabalhar. Deixa que eu vou te mostrar todas as coisas. Deixa que eu vou fazer. Aí eu vou falar que é só isso que Deus precisa para fazer algo na nossa vida, sabia? É quando você diz, Senhor, eu entendi, eu demorei para entender, mas agora eu entendi. Os meus planos são pequenos, eles não são suficientes, eles são limitados, Jesus. Então por isso eu abro mão de todos eles, mas só te peço uma coisa, me deixa conhecer os teus planos, me coloca no centro da tua vontade, Jesus, que eu não quero viver mais segundo aquilo que eu acredito, eu quero viver segundo a fé que existe no Senhor. Portanto, é maior do que eu imagino, é maior do que eu posso crer, e só o Senhor pode fazer. E porque o Senhor vai fazer, não vai ser minha colheita, vai ser um milagre sobrenatural. Eu não sei se você entende, mas quem tem filho, levanta a mão. Irmão, eu não sei se eu estou fazendo isso aqui em você, ó. Aí você diz, mas eu tenho planos excelentes. São ruins. Eu estava com uma pessoa hoje que ele mostrou no telefone ele mostrou os sonhos dele. Aí eu olhei, nossa. Aí eu sou fofoqueiro. Eu falei para ele, ô lindo, vai ter um dia que você vai olhar para essa tela e vai ter vergonha de ter sonhado tão pequeno, de ter acreditado que era o máximo que você conseguiria chegar. Deus tem muito mais para você, meu lindo. Deus tem muito mais para você. E imagina que Ele criou os céus, as estrelas, a terra, que todas as ideias geniais do mundo foram dele. Irmão, você tem noção disso? Que todas as ideias geniais ou vieram dele para o homem, ou nasceram antes do homem chegar. Que ideia maluca é essa de dizer, haja luz? Que ideia doida de dizer, sabe, haja luz e que haja separação entre a terra e o mar, que haja peixes. Mano, que ideia doida é essa? E que ideia maluca foi essa de olhar para o pó da terra, moldar segundo a imagem e semelhança dele, soprar nas narinas e dizer, haja vida. E aí nasceu o Adão, lindo, olha que ideia sinistra. Aí Deus olhou o Adão e falou, nossa, falta alguma coisa para ele, tá sem problema nenhum. Aí eu falei, errado, ele tá se sentindo sozinho. Aí Deus falou, dorme, bebê, que amanhã quando tu acordar vai ter uma surpresa para você. Aí Adão dormiu, acordou Eva, surpresa. Irmão, de verdade, você conseguiria imaginar algo assim? Nem a pau, lindo.
nem a pau. Jesus está olhando para mim e para você dizendo: ei, lindo, confia na minha criatividade. Eu tenho coisas tão grandes para que você viva nessa terra. Eu tenho planos tão extraordinários, porque tudo que Deus faz por você glorifica o nome dele. Então deixa eu te explicar. Se for grande, se for extraordinário, se for sobrenatural, todo mundo vai olhar e vai dizer: uau, qual é o segredo? E você vai dizer: o Deus que eu sirvo é a razão de todas as coisas. Oh, Jesus, eu me empolguei, Jesus, até passei do tempo. Mas sabe, Senhor, eu fico imaginando a tua expectativa conosco, de olhar pra gente e dizer: se vocês deixarem, se vocês confiarem em mim de todo o coração, se vocês entregarem tudo nas minhas mãos, vocês não têm noção do que eu vou fazer. Aleluia, Jesus. Senhor, diga para ele: eu quero viver o teu milagre, eu quero viver a tua vontade, Jesus, eu quero viver o teu sonho. Eu rasgo o plano B agora, Jesus. Eu deleto ele da minha mente, para que o teu plano seja a minha realidade, em nome de Jesus, Pai. E ainda em 2024 eu quero sentir o cheiro, eu quero ter o vislumbre da onde o Senhor vai me levar. É em 2025. Mas eu creio que o ano que começou morno, que o ano que começou parado, vai começar a ficar agitado a partir de agora, Senhor. Novos horizontes, novas visões, em nome de Jesus.